Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diário da Vida. E se essa é a tua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, entre aqui e conhece os outros vídeos que tem por aqui, com aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E se você não achar aquilo que você está precisando, aquilo que você está procurando, você pode deixar nos comentários a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos sobre o que você gostaria de encontrar por aqui. A sua sugestão ela é sempre muito bem-vinda. E então já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação, porque muitas coisas interessantes estão vindo por aí. Compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam saber um pouco mais sobre os temas que tem por aqui. E nessa semana nós estamos falando sobre religiões e igrejas diferentes que existem por aí. E hoje nós vamos falar sobre o mormonismo. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar nisto? Este nomezinho tem a ver com a Igreja Mórmon, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você conhece? Você já ouviu falar sobre esta igreja? Tem na sua cidade uma igreja dessas? Daqui de onde eu estou neste exato momento olhando para a tal igreja. Daqui dá para enxergar a torre da Igreja Mórmon que tem aqui na minha cidade. Até o ano passado, eu não sabia que esta igreja, ela era tudo isto que eu vou trazer aqui neste vídeo de hoje. Eu passava por ela e eu acreditava que era uma igreja evangélica convencional, dessas que tem por aí, que a gente vê que não tem nada de diferente. Mas na verdade ela tem umas coisas bem diferentes, sim. E eu fiquei sabendo disso só no ano passado, assistindo um conteúdo que alguém falava sobre esta igreja. E daí eu fui dar uma pesquisa e eu percebi que aqui na minha cidade tinha uma igreja dessas e que era essa tal igreja ali. E ela tem umas características bem diferentes, bem estranhas. E eu fiquei bastante surpresa porque eu não sabia que era tudo isto mesmo. Então eu te convido a assistir este vídeo até o final. Assiste todo ele, presta atenção, porque este é um tipo de vídeo que, como eu já falei nos outros, pode servir para você conhecer e saber mais sobre essas religiões diferentes, principalmente se você está pensando em encontrar uma religião diferente para seguir, está procurando uma igreja para seguir. É muito importante você pesquisar muito tudo o que você encontrar sobre determinada religião ou determinada igreja, porque lá dentro eles fazem você acreditar naquilo que eles querem que você acredite. Então pesquisa muito antes de escolher uma religião, porque às vezes pode ser muito fácil de entrar em um lugar, mas pode ser muito difícil também de sair desse lugar depois. Eles podem criar alguns empecilhos para você deixar essa religião. Então, presta atenção em todo este vídeo. Eu vou contar tudo, desde a origem, as características, o que acontece lá. Vai acompanhando e depois você tira suas próprias conclusões e deixa nos comentários o que você achou dessa história de hoje. Se tem na tua cidade uma igreja dessa, se você já conhecia, se você já frequentou, se você conhece alguém que frequenta, como que é. Se você é dessa religião, você também pode deixar o seu comentário.
E uma coisa importante, se você é dessa religião, se você é líder, se você trabalha nessa igreja, tudo que eu falar aqui é baseado nas fontes de pesquisa que já tem por aí, que já foi divulgado por aí, então eu não estou inventando nada, não é uma informação nova, diferente, é tudo o que já foi divulgado em algum lugar e está disponível para as pessoas, para quem quiser ver esse conteúdo ao pesquisar sobre a igreja. Então vamos ao vídeo de hoje, saber mais ou conhecer, para você que não conhece. Conhecer tudo sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Me acompanhe nesse vídeo até o final e depois deixe o seu comentário. Em uma reportagem que eu vi sobre esta igreja dos Mormon, Igreja Mormon, que é a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, a reportagem dizia: esta é a religião que mais cresce no Brasil. E isto foi há 11 anos atrás que acontecia essa reportagem. Me parece que hoje essa religião ainda continua crescendo, mas tem alguns motivos que justificam este crescimento. Esta igreja ela está presente em mais de 180 países e tem em torno de 13 milhões de fiéis. Ela se entende como uma restauração da igreja que Jesus estabeleceu no Novo Testamento. Portanto, é uma igreja restauracionista. A religião nasceu de uma certa visão profética que um adolescente de Nova York chamado Joseph Smith, no começo lá do século XIX, dizem que esse Joseph Smith, lá no século XIX, ele teria tido uma visão, né, e que foi revelado para ele que Jesus Cristo, na verdade, ele não ressuscitou lá onde diz na Bíblia. Ele ressuscitou foi na América do Norte. Presta atenção numa coisa importante que eu vou te falar. Há informações muito confiáveis de que este Joseph Smith, hoje, ele está encarnado na Terra. Daqui a pouco eu vou contar essa história, então vai prestando atenção no vídeo que logo eu vou chegar nessa história. Embora não seja um termo correto, esta igreja ela é de fundamentação cristã. O nome oficial da igreja se refere a Jesus Cristo como seu líder e a conversão dos fiéis ou santos à igreja na última dispensação, de onde surge a referência aos últimos dias. Os adeptos, eles são referidos como santos dos últimos dias ou mormons. Eles são cristãos restauracionistas e conservadores e não se encaixam em nenhuma vertente do cristianismo atual. Esta igreja adota o relato de que após os eventos descritos no Novo Testamento, houve uma grande apostasia da fé cristã e do sacerdócio. Com esta verdadeira fé e o sacerdócio tendo sido restaurados pelo Joseph Smith Jr., através, dessa sua profecia, que ele teria tido esta visão de Deus. Então diz a história de que este Joseph, aos seus 14 anos de idade, após querer saber qual a igreja de sua época a querer se filiar, ele retirou-se para ler a Bíblia em seu quarto. A fim de refletir sobre tudo, ele retirou-se em oração para refletir. E aí ele afirmou ter recebido uma visão na
manhã de primavera de 1820, na qual Deus e Jesus Cristo lhe ordenaram que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes, mas que restaurasse a verdadeira igreja de Cristo. Aí dizem que ele recebeu do anjo Moroni a informação de uma coleção de placas de ouro gravadas que continham o registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e que também tinha a plenitude do Evangelho eterno. Mais tarde, este registro nas placas seria traduzido por Joseph, dando origem ao livro de Mormons, que é o livro utilizado nessa igreja hoje, né? Além da Bíblia, eles também utilizam o livro de Mormons. E Mormons é o termo para se referir aos santos dos últimos dias. É um termo que deriva do nome do profeta Mormon, que teria sido autor das escrituras que formaram o livro. E esta igreja, ela afirma ser a única organização na Terra com autoridade para realizar ordenanças válidas, como o batismo e o sacramento, além de outras ordenanças válidas que já foram praticadas antigamente e que teriam sido reveladas por Deus por intermédio do Joseph Smith. Com doutrina de contínua revelação dos santos dos últimos dias, acreditam que Jesus Cristo, sob a direção de Deus, leva à igreja revelações sobre suas vontades ao seu presidente, a quem os adeptos eles consideram como o profeta revelador, que seria então o presidente da igreja. A Bíblia dos Mormons foi acrescida pelo livro de Mormon. Eles acreditam que as famílias são indissolúveis e que vão continuar juntas por toda a eternidade. Nem depois da morte essas famílias vão se dissolver. Os membros masculinos, os homens, após atingirem 12 anos de idade, podem ser ordenados para o sacerdócio, desde que elas estejam vivendo os padrões da igreja. Mulheres não podem exercer o sacerdócio, mas todos podem ser missionários. A igreja participa de grandes ações humanitárias no mundo todo. Os fiéis, eles devem aderir às leis sobre pureza sexual, saúde, jejum e observância do dia sagrado para a igreja, que para eles é o domingo. As escrituras padrão que eles utilizam na igreja é o livro dos Mormon, que ele é cheio de protocolos que devem ser seguidos. Todo mundo que frequentar essa igreja deve seguir tudo aquilo que está escrito no livro dos Mormons. Eles também usam a Bíblia, pérola de grande valor, doutrina e convênios. Algumas outras características dessa igreja é a abstinência total de álcool, fumo, chá preto e café. Ninguém pode consumir nada disso. Eles acreditam que Deus possui um corpo tão material, feito de carne e osso, que é imortal. Então, eles acreditam que Deus tenha um corpo de carne e osso, assim como as pessoas, os encarnados, bem como o seu Filho Jesus Cristo. Eles acreditam que há 3 deuses e não uma trindade. Acreditam que o homem é igualado a Deus e o reino dos céus é resguardado
somente para os mormons, ou seja, só quem faz parte desta igreja é que vai para o céu. Os outros não vão para o céu, não. Eles dizem que os que casaram no templo e dignificaram a união e a vida, eles atingiram a divindade. Para frequentar esta igreja, as roupas utilizadas, elas devem ser discretas e confortáveis. As peças íntimas não devem ficar à mostra. Não é indicado vestimentas reveladoras com decotes ou com apelo sexual. Os cabelos devem estar sempre limpos e arrumados, mas sem extravagância. Esta religião, ela tem como característica os membros da igreja que andam nas ruas de porta em porta, batendo, atacando as pessoas para apresentar a igreja, para ler lá um trecho da Bíblia ou do livro deles, e convidam as pessoas para irem até a igreja para conhecer. E eles têm essa obrigação de conseguir o maior número de fiéis possíveis, de conseguir levar para a igreja esses fiéis. Então é por isso que aumenta, né, o número de fiéis aí no mundo todo nessa igreja, porque esses rapazes, e principalmente, né, os rapazes, eles saem de porta em porta, de casa em casa, atacando as pessoas e incomodando bastante para irem conhecer a igreja. E quem entrar lá tem que seguir todas as leis deles, que muitas estão no livro dos Mormons, né? Cheio de protocolos lá que devem ser seguidos. E eles sempre andam, os rapazes sempre andam vestidos de roupa social, calça escura, camisa branca, às vezes usam suspensório, às vezes usam gravata, e sempre com aqueles livrinhos embaixo do braço, com uma bolsa para entregar lá os folhetos, o material deles, e eles batem na porta das pessoas, vão uma vez, vão duas vezes, incomodam, são insistentes, até mesmo inconvenientes. E eles têm realmente essa obrigação de conseguir levar para a igreja o maior número possível de pessoas. E alguns, eles sentem assim essa obrigação tão grande que quando eles não conseguem, eles voltam muito frustrados. Alguns até entram em depressão, e já teve caso de alguns que até já cometeram suicídio por causa disso, de tão a sério que eles levam essa missão de levar os fiéis novos para a igreja. E as mulheres, elas são chamadas a fazer esse mesmo trabalho dos rapazes quando não tem um número muito grande de novos fiéis chegando na igreja. Aí eles colocam as mulheres para fazer esse serviço também. Uma outra característica desta igreja é que para casar, os dois precisam ser membros fiéis da igreja. Eles também são fiéis pagadores de dízimo, principalmente aqueles que desejam chegar ao mais alto reino dos céus. Eles acreditam que há 3 níveis de céu, e aqueles que falham no dízimo podem basicamente esquecer sobre chegar ao melhor dos níveis lá do céu, que é onde Deus está, chamado de reino celestial. Então, todos os fiéis, eles se esforçam muito para pagar bem certinho o dízimo, porque dessa maneira eles acreditam que vão ir para o mesmo lugar onde está Deus. Eles fazem o batismo aos 8 anos de idade, e eles dizem que se não batizar,
não vai para o céu. Então, aqueles que não são batizados, eles não vão poder se juntar aos seus entes queridos lá no céu depois que morrer. E aí o que eles fazem? Eles contornam esse problema autorizando o batismo dos mortos, exatamente. Por exemplo, se uma criança morreu e não foi batizada, né? Ela morreu antes dos 8 anos, que é a data que eles batizam, e acabou morrendo então sem ser batizada. Depois da morte, eles fazem o batizado para aquele espírito, né, desencarnado, então poder ir para o céu e poder encontrar os seus entes queridos por lá. Da mesma forma também para pessoas de outras idades, não necessariamente crianças, mas que morrem sem serem batizadas lá dentro da igreja. Daí eles fazem esse batismo depois de morto, para a pessoa ter a chance de ir para o céu e encontrar lá a sua família, né? Porque ela não se dissolve nunca, essa família. Eles acreditam que cada pessoa tem um espírito que já existia antes do indivíduo nascer. Quando a pessoa morre, então o espírito se separa do seu corpo mais uma vez. Olha só, se for uma pessoa boa que desencarnou, o espírito vai continuar no paraíso do espírito. Se for uma pessoa ruim, o espírito irá para o lugar chamado prisão do espírito. Então, não há inferno, eles não acreditam na teoria do inferno. Não importa o quanto a pessoa foi boa ou ruim, eles terminarão em um dos 3 tipos de céu que existem, segundo, né, a crença deles. Porém, para alguns, existe sim o inferno, que é um lugar chamado de trevas exteriores, que está reservado para muitos poucos que tiveram conhecimento de Jesus através do Espírito Santo e em seguida escolheram negar e rejeitar Cristo. Portanto, para quem conhece Jesus Cristo através dos ensinamentos e em algum momento resolve negar Cristo na sua vida, essa pessoa então ela vai ir para esse inferno que eles chamam de trevas exteriores. Tem mais uma coisa importante ali quando eu falei, né, do trabalho dos meninos que batem de porta em porta para conseguir fiéis. Eles alegam que a missão dos rapazes, essa missão, ela é um mandamento que eles precisam cumprir, que é bater de porta em porta para conseguir os fiéis. E se eles se negarem a ir, eles não estarão aptos a casar no templo deles. Então todos os rapazes, eles têm praticamente essa missão. Eles precisam cumprir esse trabalho para poder se casar no templo, né, na igreja. E se eles não conseguirem levar novos fiéis para dentro da igreja, eles não poderão se casar nesta igreja. Então, por isso que eles levam tão a sério esta missão, esse trabalho, e muitos ficam muito frustrados quando não conseguem, quando tem um efeito negativo, né, que eles não conseguem levar novos fiéis para a igreja. Todos os fiéis precisam cumprir os mandamentos, que são requisitos para poderem se tornarem puros. Nessa igreja existe um ritual chamado investidura, onde eles recebem outros nomes. As mulheres, elas não podem saber o novo nome que foi dado aos maridos, mas os maridos, eles podem saber o nome novo, né, que foi dado para a sua esposa,
para o caso deles a chamarem por esse novo nome depois da morte. Como eu já disse, eles creem, né, que as famílias elas são indissolúveis até mesmo após a morte. Porém, essas famílias elas só serão eternas se fizerem o selamento no templo, que é o casamento. E este selamento pode ser feito também com famílias que já faleceram há séculos. Eles dizem que se as pessoas não cumprir todos esses rituais, quando a pessoa morrer, nunca mais encontrará ninguém de sua família. Vai acabar se perdendo. E também existe uma outra coisa lá nas escrituras deles, que eles creem, que eles pregam, e que diz o seguinte: ao partirem para o plano celestial, todos serão brancos e agradáveis aos olhos. E isto tem um tom bem racista. E o que se sabe é que até pouco tempo as pessoas afrodescendentes eles não podiam entrar nesta igreja. Aí alguns membros da igreja questionados sobre isso, eles explicam que tornar-se branco tem a ver com a limpeza espiritual. E essa história me fez lembrar de uma outra história que aconteceu, se eu não me engano, ano passado, onde um vereador da Câmara de Vereadores de São Paulo, durante uma reunião aberta, ele soltou uma frase que já foi dita por uma outra pessoa pública há muito tempo, que ele falou que aquela tal pessoa, esse sim é um preto de verdade, um preto de alma branca. O tal vereador, ele foi muito infeliz com essa colocação dele e os outros vereadores também repudiaram a fala dele na mesma hora. Isso gerou várias notícias sobre este assunto. E aí eu acabei lembrando desse episódio ao ver, né, essas pessoas, membros da igreja, defendendo, né, que essa expressão que todos serão brancos e agradáveis tem a ver com a limpeza espiritual. Por falar em racismo que pode existir dentro desta igreja, de acordo, né, com essa que seria uma lei, uma característica dos fundamentos deles, tem a história do seu Joseph Smith, né, o criador, o fundador dessa igreja. E lá no início do vídeo eu falei que ele está encarnado na Terra nos dias de hoje. Realmente, uma médium falou isto e é uma pessoa de muita confiança, muita credibilidade, que ela teve uma visão. Ela estava falando sobre essa igreja, levantando uma pesquisa sobre isso, e ao ver a foto, né, do Joseph, ela teve uma visão de que ele está encarnado na Terra, ele está vivendo hoje na África e é uma criança negra e raquítica que passa por muitas dificuldades, que passa por muita privação, sente muita fome e é aquelas crianças assim bem magrinhas, bem raquíticas que existem, né, por lá. Então agora você que sabe assim, um pouquinho sobre a teoria da reencarnação,
Para e pensa. O Joseph Smith, que criou essas leis, que criou essa igreja, que até há pouco tempo afrodescendentes não podiam entrar lá, que tem, né, essa lei aí que todos que frequentarem a igreja serão brancos e puros lá aos olhos. Hoje é uma criança negra, vive num país pobre, lá na África, passa por muita privação, por muitas dificuldades e até mesmo por fome. E esta mesma médium, ela também teve revelações de que muitos nazistas da Segunda Guerra Mundial que estão encarnados hoje fazem parte desta igreja. E essa é uma igreja que ela prega essa raça superior de ser a única igreja de Jesus Cristo na Terra. Só quem frequenta essa igreja é que vai para o céu. E então esses nazistas da Segunda Guerra, eles ainda não aprenderam a humildade e ainda se acham uma raça superior. Eles ainda se consideram superiores e ainda falta as lições de humildade para eles desenvolverem. E eles ainda se acham uma raça superior. Eles ainda se consideram seres superiores. E muitos deles que estão reencarnados fazem parte desta igreja hoje. Você sabe o Vaticano da Igreja Católica? Então, essa igreja, o que seria, né, para os católicos o Vaticano, para eles é a sede principal que fica numa cidade lá do Canadá, se eu não me engano. E conta-se uma história de que seria neste lugar que Jesus Cristo teria ressuscitado. E quando as pessoas estavam procurando um lugar para fundar a igreja, eles chegaram neste lugar e tiveram uma revelação que era ali o lugar que tinha que ser a igreja de Jesus Cristo na Terra. Então lá tem assim todos os prédios administrativos, auditórios referente a essa igreja. O presidente desta igreja dos Mormons, ele fica lá, tem a sede lá e tem um monte de coisa lá, um monte de prédio lá. E é lá nesse lugar que às vezes acontece um evento mundial com a reunião de todas as igrejas do mundo, parece. E essa foi a nossa história de hoje, onde você ficou sabendo um pouco mais, ou se você não conhecia, ficou conhecendo a Igreja dos Mormons, né? Que ela tem o nome também de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E todo mundo que é membro dessa igreja, então é considerado como santo. E todo mundo que frequenta essa igreja, que paga o dízimo, que é batizado lá, que tem que casar lá, essas pessoas têm o lugar garantido no céu. Aliás, o céu é só para os frequentadores desta igreja. O resto da humanidade não sei para onde é que vai, não. Porque o céu é só para eles. Agora que você acompanhou todo esse vídeo até aqui, você tira suas próprias conclusões e pode deixar nos comentários o seu ponto de vista, o que você achou disso, se tem na tua cidade uma igreja dessa, se você já viu esses meninos andando por aí, tudo uniformizado, socialzinho, com os livros embaixo do braço, batendo na porta das pessoas, incomodando as pessoas para arrastar elas para a igreja. Você já viu? Tem isso na tua cidade? Já assistiu os outros vídeos que tem por aqui sobre outras religiões? Essa semana nós estamos falando aí sobre essas religiões diferentes que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, e daí essa é uma oportunidade para você
conhecer e aumentar o seu conhecimento sobre esses assuntos, saber que isso existe. E talvez até exista na tua cidade e você nem saiba, assim como eu, que até o ano passado eu nem sabia que essa igreja era Mormon e que tinha todas essas características, todas essas leis que quem segue tem que seguir essas leis desta igreja. Outras histórias de outras igrejas e outras crenças ainda virão por aí. Também tem aqui no canal uma playlist sobre as religiões mais tradicionais, que todo mundo conhece ou já ouviu falar, e como elas enxergam a morte, que é a playlist da reencarnação nas diferentes religiões. Como que essas religiões enxergam a reencarnação? Tem umas que são reencarnacionistas e tem outras que abominam a reencarnação. Naquela playlist, então, eu falo só sobre essa parte de como que essas religiões enxergam este pós-morte, né? Como que é essa vida após a morte. Para umas nem tem vida após a morte, morreu tudo, não existe mais nada. Tem umas que pensam assim, tem vídeo aqui no canal sobre elas, e se for de seu interesse, você está convidado a acessar e conferir. Também pode deixar o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo. Tem alguma igreja ou alguma religião que você gostaria de encontrar aqui no canal? Que você gostaria de que estivéssemos falando mais sobre determinado assunto? A sua opinião, o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Continue aqui no canal assistindo os outros vídeos que tem por aqui e os outros que ainda virão. Se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha com quem você acha que precisa saber mais sobre isso e fica a reflexão. Antes de entrar em alguma igreja por aí, pesquisa muito, mas tudo que você encontrar sobre essa igreja ou essa religião. Porque, como eu já falei, e volto a falar, tem lugares que é muito fácil, muito lindo de entrar, mas na hora de sair pode ser um problema, pode não ser uma experiência tão agradável assim para você. Como essa igreja, por exemplo, ela tem todas essas leis e a pessoa fica meio enlaçada lá neles, se segue todas aquelas coisas de casar, de selamento, de batizado, tudo lá dentro, depois fica meio complicada a vida para quem quer sair. Me parece que já teve um caso assim de uma pessoa que relata, né, essas experiências que não foram muito boas dentro dessa igreja. Enfim, tire as suas próprias conclusões agora que você já sabe desta história toda. Obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter assistido esse vídeo enorme até o finalzinho. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.